Após solicitar fim do sigilo da delação de Mauro Cid sobre plano de golpe de Estado, ministro Alexandre de Moraes amplia acesso e decide divulgar vídeos da delação. E você vai ver ainda. Congressistas aliados de ex-presidente Jair Bolsonaro articulam mudanças na lei da ficha limpa, sancionada em 2010. E ainda, preço dos ovos dispara até 40% no Brasil. Especialista explica motivos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você, 11 horas e 31 minutos agora. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit, edição manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. A lei da ficha limpa, que completa 15 anos, enfrenta neste ano de 2025 a sua primeira grande contestação parlamentar. Um grupo de congressistas pretende reduzir de 8 para 2 anos o prazo de inelegibilidade dos condenados pela prática de atos ilícitos em campanhas eleitorais. Se for aprovada a mudança que reduz de 8 para 2 anos, o prazo para o condenado se tornar inelegível, ficam sem efeito as penas de inelegibilidade impostas pela Justiça Eleitoral. Isso porque essas condenações, independentemente de quando realizado o julgamento, possuem como marco inicial da contagem do prazo a data da eleição em que ocorreu o fato. Isso significa que, se o referido projeto de lei para aprovação eleitoral, quem for condenado por corrupção cometida nas eleições de 2024 já será elegível em 2026, ainda que a denúncia seja proferida muito tempo após a eleição. Como em boa parte dos casos, esses processos demoraram mais de 2 anos até serem julgados por um órgão colegiado, quando a decisão condenatória à pena de inelegibilidade for publicada, ela não terá como ser executada. Com isso, um governante cassado pela prática de compra de votos vai poder disputar a sua própria reeleição, já que a margem de impedimento à candidatura terá vencida na metade do mandato. Como a gente viu na reportagem, o projeto busca reduzir o tempo de inelegibilidade da lei da ficha limpa de 8 para 2 anos. Ou seja, o tempo entre uma eleição e outra. O texto é de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, e ganhou força nos últimos dias após um novo presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, do Republicanos, afirmar que o período atual de punição é muito extenso. Sobre esse assunto, vamos conversar agora ao vivo com o idealizador da ficha limpa, o advogado e ex-juiz Marlon Reis. Doutor, bom dia, muito obrigada por atender o pedido de conversar conosco. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia, Tabata. Estou aqui à disposição para prestar os esclarecimentos necessários sobre esse caso tão grave que está acontecendo agora no Congresso. Muito obrigada, doutor. Primeiro de tudo, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual a importância da lei da ficha limpa, por favor. A lei da ficha limpa, ela constitui um marco que altera completamente a maneira como o Brasil trata esse tema tão grave, que é o da corrupção política. Simplesmente antes da lei da ficha limpa não existia norma adequada para o combate à participação eleitoral de pessoas condenadas. É muito simples. Isso era tão grave que levou a população a se mobilizar. Através do movimento de combate à corrupção eleitoral, uma rede de dezenas de organizações sociais, se coletou assinaturas, mais de 1.600.000 assinaturas, com o apoio da população brasileira inteira, que levou o Congresso Nacional em 2010 a aprovar um projeto que não era simpático. O Congresso, de fato, não queria aprovar, mas a vontade da sociedade era tão grande, a pressão cívica, cidadã, democrática foi tão grande sobre o parlamento que nasceu esse marco na luta contra a corrupção eleitoral. Doutor, se esse projeto de alteração, de redução da pena for aprovado, quais serão os efeitos na prática? Bom, primeiro, para usar um bom português, é um verdadeiro liberou geral, porque nós estamos falando de uma norma que vai ser mutilada, vai ser relegada à imprestabilidade, porque não faz sentido
reduzir a inelegibilidade para 2 anos, num país em que os mandatos são de 4 e de 8 anos, no caso do Senado, significa que a inelegibilidade não vai ter função alguma. Na verdade, com vergonha de pedir a pura e simples revogação da lei, eles acabaram indo direto para um dispositivo específico para auxiliar aqueles que praticaram abuso de poder nas eleições. Uhum. Doutor, nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele atacou, né, a legislação, ele afirmou que a ficha limpa serve apenas para perseguir políticos de direita, né? Ele e aliados têm usado esse tipo de argumento, só que é importante nós lembrarmos que em 2018 o TSE ele barrou a candidatura do presidente Lula, justamente pela lei da ficha limpa. Então, esse argumento ele não se sustenta, né? Esse argumento é totalmente falso. O exemplo que você deu basta, mas nós temos muitos outros casos. Uma agência de checagem fez um levantamento de que tem até mais pessoas de partidos de esquerda afetados do que da direita. E a lei, ela não tem como direcionar os seus objetivos a uma ala ou outra. Nem é papel da lei fazer. O que a lei faz? Ela diz o seguinte: quem estiver em situação tal ficará inelegível. Isso nada tem a ver com a ideologia. A única ideologia da lei da ficha limpa é proteger os mandatos contra pessoas condenadas. Não importa de que partido sejam. Uhum. O senhor já tem alguma ação em mente, já programada, né? Caso esse projeto, o Congresso, aliás, ele aprove essas mudanças na lei da ficha limpa, o senhor já tem algo em mente? Com certeza. Nós temos já teses definidas. O movimento de combate à corrupção eleitoral não ficará parado. Fizemos reunião semana passada já para tratar, inclusive, do tema. E se isso passar, se isso for adiante, como nós consideramos que a matéria é completamente inconstitucional, nós levaremos esse tema para o Supremo. Essa lei carece do mínimo de razoabilidade ao impor uma inelegibilidade que não tem eficácia alguma. Ela também é casuísta, porque ela objetiva apenas salvaguardar a candidatura de Jair Bolsonaro e nada mais. E ela também ofende o princípio constitucional da vedação de retrocesso, que proíbe a diminuição das garantias e dos direitos coletivos e sociais em situações em que os problemas que levaram ao surgimento dessas leis ainda não foi resolvido. Então, esse projeto ele pode acabar judicializado no STF? Certamente. Se o Congresso aprovar, é bem importante lembrar que tem que passar também pela sanção presidencial. Mas se essa matéria for convertida em lei, eu garanto que ela será atacada na Suprema Corte. Perfeito. Doutor, olha, muito obrigada pela entrevista, por esclarecer para a gente, né, a importância da lei da ficha limpa. Uma coisa que eu gostaria só de acrescentar antes de finalizar é se o senhor pensa ou há alguma possibilidade dessa pena de 8 anos ser aumentada? Porque a gente tem visto uma articulação para diminuir, né, de 8 para 2. Mas o senhor acha que em algum momento vão discutir esse aumento da pena ou isso não é possível? Olha, nós não queremos discutir aumento da pena agora, porque qualquer projeto de lei que se apresente, ele será duramente alterado durante a tramitação com emendas para fazer com que ele se desvirtue. Então, a nossa luta hoje é exclusivamente para manter a lei e para fazer com que se cumpra a lei que nós já temos. Uma grande conquista histórica e o momento agora é exclusivamente de defendê-la com unhas e dentes. Perfeito. O doutor Marlon Reis, advogado e juiz, idealizador da lei da ficha limpa, muito obrigada mais uma vez pela entrevista, pela explicação, foi muito didático. Foi um prazer e uma honra te receber aqui. Até uma próxima, doutor. Igualmente, Tabata, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, um ótimo dia.
E olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu liberar os vídeos da delação de Mauro Cid. As imagens dos depoimentos foram protegidas por sigilo em virtude de um possível risco ao investigador. Depois de indicar que iria restringir a divulgação dos vídeos da delação de Mauro Cid, Moraes decidiu que vai divulgar o material. A medida tinha a pretensão de garantir a segurança do investigador. Mas achou que agora já é possível divulgar a todos com acesso ao processo público no Supremo Tribunal Federal. Além disso, o ministro também revelou a relação dos itens apreendidos em posse do tenente-coronel Mauro Cid em março de 2024, após descumprir medidas cautelares relacionadas à sua delação premiada. Entre as apreensões estavam 2 cartas de um militar, condenado a 2 anos de prisão por postagens em favor do então candidato à reeleição à presidência, Jair Bolsonaro. Em 3 diligências diferentes realizadas pela PF, Cid teve um total de 7 celulares e 3 computadores apreendidos. As medidas são adotadas após a Procuradoria-Geral da República denunciar Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por envolvimento em uma suposta trama golpista para mantê-lo no poder após a derrota nas eleições de 2022. Ontem, Moraes já determinou o encerramento do sigilo da delação premiada de Mauro Cid. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro havia prestado 2 depoimentos. Mauro Cid informou que, após a derrota nas eleições, um grupo de radicais tentou persuadir Bolsonaro por um golpe de Estado com braço armado, além de insistir na busca por fraude nas urnas eletrônicas. Michele e Eduardo Bolsonaro faziam parte desse grupo, nomeado como radical por Mauro Cid. A delação também revelou que o ex-presidente tentou vender joias de alto valor recebidas como presentes oficiais de outros governos, que deveriam ser patrimônio público. O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto que libera parte das emendas parlamentares bloqueadas pelo Supremo Tribunal Federal. Foram autorizados mais de 4,5 bilhões de reais em emendas. Agora o projeto segue para votação na Câmara. Davi Alcolumbre não perdeu tempo. Exatamente na primeira sessão presidida por ele no Senado, foi aprovado um projeto que libera até 4 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares bloqueadas, em dezembro, pelo Supremo Tribunal Federal. Aprovado por 65 votos favoráveis e 1 contrário, o texto segue para a Câmara dos Deputados. De acordo com a justificativa do projeto, a liberação deve acelerar a conclusão de obras inacabadas até o fim de 2026. Com restos a pagar inscritos desde 2019. Atualmente, o Tesouro Nacional bloqueia o resto a pagar se a liquidação não ocorrer até 30 de junho do segundo ano, subsequente à inscrição, com a possibilidade de cancelamento, se o recurso não for desbloqueado. Parlamentares alegam que a verba vai ser usada em projetos com licitação já iniciada. Os restos a pagar devem ser revalidados conforme as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar sobre as emendas parlamentares aprovadas no ano passado. A liberação será proibida apenas para obras e serviços sob investigação ou com indícios de irregularidades. E veja a seguir. Preço dos ovos dispara até 40% no Brasil. Especialista explica os motivos. E agora na sua tela, a vista da esplanada dos Ministérios, Brasília, 28 graus. Tá nublado por lá. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora, 11 horas e 47 minutos.
Um helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a serviço de uma investigação em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi alvo de disparos na manhã desta quinta-feira. Ele acabou esbarrando na rede elétrica ao desviar dos tiros. O incidente foi bem no início da manhã, no Jardim Balneário Ana Clara, em Campos Elíseos. O apoio aéreo foi solicitado para ajudar a localizar criminosos em uma área de mata. O helicóptero do Serviço Aeropolicial da Coordenadoria de Recursos Especiais voava baixo quando criminosos começaram a atirar. A equipe a bordo revidou e houve tiroteio. Em uma das manobras, o helicóptero acabou tocando em fios da rede elétrica, causando 2 explosões. Os pilotos conseguiram controlar a situação com sucesso. Que susto, hein? E o exército israelense recebeu nesta quinta-feira os corpos de 4 reféns. Entre eles estariam corpos de 2 filhos e da mãe da família Bibas, de origem argentina, que viraram símbolo do terror do ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. Combatentes encapuzados e armados do Hamas exibiram em um palco em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, 4 caixões pretos com as imagens dos reféns israelenses. Os caixões foram colocados em veículos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, sob os olhares de centenas de palestinos. O Hamas indicou que entregou os corpos de Ariel e Kfir Bibas, que tinham respectivamente 4 anos e 8 meses no momento do sequestro, em outubro de 2023, e de sua mãe Shiri Bibas, de 32, além de Oded Lifshitz, de 83 anos. Os 4 corpos foram entregues em troca da libertação no sábado de prisioneiros palestinos em Israel, segundo o acordo de trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro. Também serão libertados reféns vivos do Hamas. O pacto acabou com 15 meses de uma guerra devastadora em Gaza, iniciada pelo ataque do Hamas contra o território israelense em 7 de outubro de 2023. E agora a gente volta com notícia do Brasil, porque depois da alta nos Estados Unidos, o preço dos ovos subiu também aqui no país. O calor e o aumento da demanda estão entre os fatores que explicam o reajuste. A demanda alta e a oferta restrita de ovos no mercado tem feito o preço da proteína saltar na distribuição entre fornecedores e o varejo. O ovo, que já era o assunto da vez nos Estados Unidos na semana passada, também ganhou destaque por aqui. No país norte-americano, uma dúzia está custando mais de R$60 e a alta tem a ver com o surto de gripe aviária, que atingiu as granjas dos Estados Unidos e levou o sacrifício de milhares de galinhas. Já aqui no Brasil, a alta nos preços dos ovos no Brasil se deve à baixa oferta no mercado em janeiro, o aumento da procura para substituir a carne, que também subiu, o aumento dos custos de produção e alta nas exportações. Os ovos alcançaram os maiores preços dos últimos meses na semana passada e a dúzia já pode ser encontrada nos supermercados a cerca de R$20, um aumento de 35% em relação ao fim do ano. A explicação para essa disparada de preços está na lei da oferta e da procura. Com menos ovos disponíveis no mercado e um aumento na compra, os preços sobem naturalmente. No ano passado, o preço médio dos ovos chegou a cair 30% entre os meses de março e setembro. Isso aconteceu porque houve um aumento no número de galinhas poedeiras nas granjas nos principais polos de produção de ovos e na oferta. Dados do IBGE apontaram que o número de galinhas aumentou 1,4% entre junho e setembro e o de ovos, 3%. Um dos fatores do aumento do preço dos ovos é o clima. Quem explica melhor para a gente é o economista da APAS, Associação Paulista de Supermercados, Felipe Queiroz. Vamos ouvi-lo. O preço dos ovos ao consumidor final tem apresentado uma alta considerável ao longo das últimas semanas. E por quê? Basicamente são 3 fatores. O primeiro está atrelado às alterações climáticas. As recentes ondas de calor impactam a produção, fazendo com que diminua a oferta de produtos. O segundo elemento diz respeito ao custo de produção. A ração animal tem aumentado de preço
escalonado ao longo dos últimos meses e isso produz um efeito em cascata e, consequentemente, o preço do ovo ao consumidor final. E o terceiro elemento diz respeito à conjuntura internacional. Os Estados Unidos passam por uma gripe aviária que tem afetado toda a sua produção, tanto de frango quanto de ovos, ao ponto da dúzia do ovos custar $20 nos Estados Unidos. Um preço inimaginável aqui no nosso contexto local. E as nossas exportações têm aumentado muito ao longo desse ano de 2025. Junto a isso, nós o que temos observado é que as recentes mudanças na legislação podem impactar os preços ainda ao longo do mês de março, mês de abril, porque tende a alterar o processo produtivo. Por isso, nós acompanhamos com muita atenção e a nossa expectativa não é que o preço do produto caia já no mês de março. A expectativa é que a partir de abril e maio, com as temperaturas amenas e tendo uma estabilização na produção internacional e um câmbio num patamar mais moderado, nós tenhamos aí uma redução do preço ao consumidor final. E agora a gente muda de assunto porque nós vamos viajar para a Itália e conhecer um pouquinho da Costa Amalfi. Amalfi é uma comuna italiana construída completamente à beira de penhascos, o que proporciona vistas espetaculares do mar de qualquer ponto do vilarejo. Antigamente, por volta dos séculos 9 e 10, a região era parte de uma poderosa república marítima. E partes da vila ainda relembram essa forte história. Outro atrativo são os restaurantes locais, que fazem comidas caseiras com grande foco em frutos do mar. Que lindo, gente! Por lá agora são 15 horas e 53 minutos, 4 horas à nossa frente. Nós vamos abrir a câmera agora para ver essa região lindíssima ao vivo. Olha só, que bonito, gente, parece até um quadro, né? A região de Amalfi tem uma beleza única, como vocês estão vendo, sendo representada em muitos filmes que remetem à cultura italiana e mostram ainda essas casas em penhascos próximos da costa e estradas que contornam as montanhas. O vilarejo, por ser tão próximo ao mar, mostra um domínio por essa cultura, pelos frutos que o mar tem a oferecer. Tem restaurantes, gente, com comidas típicas, caseiras, italianas, incríveis. E, claro, os frutos do mar são destaque. E assim a gente encerra a edição desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você. Até mais.